Bem, pessoal, aqui é basicamente para fazer uma visão bem macro dos biológicos. Isso aqui é uma distribuição muito mais mundial, né? A gente sabe que os biológicos no Brasil eles estão divididos entre a legislação de agrotóxico e a legislação de fertilizantes, mas mundialmente eles são divididos como biopesticidas e bioestimulantes. Eu coloquei aqui a parte de inoculante, que é como nós tratamos os bioinoculantes no Brasil. Então, biopesticidas está todos aqueles segmentos que tem relação direta num patógeno ou numa praga. Então, está aí os bioherbicidas, bioinseticidas, biofungicidas, biofumigantes, que também está diretamente à praga, a patógenos, e os feromônios, que também está relacionado às pragas. E depois vem o segmento de bioestimulantes ou bioinoculantes, que é o qual nós tratamos aqui na legislação de biofertilizantes, tá? São aqueles que podem trazer eficiência de nutrientes, disponibilidade de nutrientes, melhoria aí no crescimento da planta e tolerância a fatores abióticos como estresse hídrico, por exemplo. E como é que é o panorama do mercado, pessoal? Quando a gente vê os biológicos no Brasil, e que também não difere muito no mundo, os estudos ou as pesquisas iniciaram em 1950, mais ou menos. Então, aqui para o Brasil, a gente vê o primeiro produto registrado para patógenos somente em 2008. Então, a gente vê que é um setor bem novo. Quando a gente olha esse setor em termos de mundo, a gente já vê que 20% dos produtores ou agricultores já usam biológico. Esse número é extremamente relevante por a gente pensar que a agricultura ela se faz de muitos anos e o biológico é um setor novo. E olha que interessante quando a gente olha no Brasil, pessoal. Nós temos mais de 55% em média dos produtores hoje no Brasil usando biológicos, né? A gente pensa que isso, a gente olha um dado assim e fica extremamente feliz para principalmente para mim, né, que iniciei lá em 2002 e tinha essa questão de os biológicos são utópicos e não vão virar realidade. Então, quando eu olho esse gráfico, eu fico extremamente feliz. E como é a distribuição por segmentação? Nós temos inoculantes, bionematicidas, bioinseticidas e biofungicidas. Os dados são de 2021 a 2023 e a gente percebe que não há muita variação, né? Não há muita variação nesses dados, a não ser aqui entre bionematicida e bioinseticida, que dá uma inversão nos gráficos, né? Bioinseticida passa a ter um valor muito maior, mas, de forma geral, 20% do mercado ele é para inoculantes, 25% do mercado ele é para bionematicida, 25% para biofungicida e 35% do mercado aí para biofungicida aqui embaixo e bioinseticida aqui em cima, o maior mercado hoje com mais ou menos 35%. E como a gente vê a distribuição dos biológicos nas principais culturas do Brasil. Então, hoje, 55% dos biológicos produzidos, registrados, ele tem direcionamento para a soja. Claro, é uma área de mais de 40 milhões de hectares plantados. Depois a gente vai para milho, que também tem uma representatividade bastante grande, quando a gente pensa que tem mais de 20 milhões plantados na safra e safrinha. Depois cana, e aí vai algodão, café, citros e as pequenas culturas, tá? Os vegetais aí, hortaliças. E aí, quais são os alvos que esses biológicos estão sendo registrados? A gente vê aqui muito focado em patógenos de solo, mofo branco, nematóide e pragas, né? Mosca branca, percevejo. Então, aonde a gente tem pragas que pode ser controlada ali por bovéria, algum bacilos, a gente vê o alvo e patógenos de solo, principalmente, aqui no caso da soja, mofo branco e nematóide, quando a gente vê uma outra doença que ela também está muito mais para doenças de solo, né? Então a gente está falando aí que está faltando produtos para doença de parte aérea, principalmente, né? Quando eu, como fitopatologista, vejo essa falta quando a gente vê aqui os alvos. Bem, e falando aí muito do setor, né, do crescimento desse setor, pessoal, que foi o que eu comentei lá, é um setor novo pensando em pesquisa,
Mas olha aqui que interessante. Em 2016, existiam 100 produtos registrados no Brasil, tá? 100 produtos registrados. Hoje, em 2024, para quem não conhece, existe um app da Embrapa chamado Bioinsumos, que lá você encontra todos os produtos que eles são registrados, tanto para inoculantes quanto para biopesticidas, biopesticidas, exato. Então, hoje, fazendo o somatório, são quase 1.400 produtos registrados. Isso traz muitas oportunidades, porque esses produtos são registrados hoje no Brasil por mais de 300 empresas. Então, tem mais de 300 empresas, fora as grandes, fora as que já estão no mercado há muito tempo, muitas startups, tá? Muitas startups atuando no mercado. Quando a gente compara em termos de área plantada, a gente sai de 6 milhões de hectares com área tratada com biológico em 2016 para 70 milhões, são dados hoje da Embrapa, aproximadamente 70 milhões de hectares tratados com biológicos. E o faturamento, a gente sai de 0,4 bilhões de reais em 2026 para atingindo aí 5 mais ou menos 5 bilhões de reais nessa última safra. E o interessante é que no Brasil a tendência é que para até 2030, 2032, isso atinja 11 bilhões de reais. E no mercado global, 45 bilhões, tá? Então, hoje os biológicos já representam aproximadamente 4, 5% de todo o setor de químico, de agrotóxicos, digamos assim. Tá bom, pessoal? E agora, pessoal, a gente vai falar das tendências. Alguém tem algum questionamento, alguma pergunta ou dúvida sobre a parte de mercado? Alguma mão levantada aí, Lucas? Algum questionamento? Não, sobre essa parte de mercado, não, Rodrigo. Beleza. Então, pessoal, eu vou trazer algumas tendências e algumas coisas. Ah, tem o Guilherme aí, acabei de ver o Guilherme perguntando, levantando a mão. Vamos lá, Guilherme. Consegue abrir o áudio dele ou tem que. É o Guilherme Rodrigues? Boa noite, gente. Eu trabalho já na área de biológicos hoje em dia e, querendo ou não, muitas consultorias ainda, na região que eu atendo, a gente tem muita consultoria que ainda vê o biológico com maus olhos. Tem alguns produtores até mais antigos que costumam até chamar de água de batata. Eu venho da linha da pesquisa e sei que hoje em dia a evolução do mercado a evolução dos biológicos é constante e que é uma grande necessidade até pelo para reduzir a quantidade de uso de químico. Uhum. Como que hoje em dia a gente consegue trabalhar isso não só como eu posso dizer, não só dentro da empresa, como com produtores, falar assim, olha, sem que a gente tenha que só ir lá levar o produto e fazer o teste. Cara, isso é muito do que a gente vai falar na pós, é muito do que a gente está trazendo aqui nas inovações e é muito do que vai acontecer também com o setor de legislação. Hoje, se a gente pega os produtos registrados, muitos desses produtos eles são baseados em tricoderma e bacilos. E você acaba entrando na área de commodity de produto. E muito desses produtos também são com células vivas, né? E como eu falei, são 300 empresas que aproveitaram esse mercado e boom, o que que acontece, na minha opinião, tá? Isso aqui é uma opinião. Existem sim produtos que entraram com facilidade da legislação e produtos que não têm tanta qualidade. E o que tem a ver com o que eu vou falar de inovação no setor? É o que está trazendo, é a pesquisa que vai mudar a qualidade dos produtos, tá? Então, na minha opinião, eu ia falar isso mais à frente, mas eu posso colocar agora. Vai acontecer ainda muita questão de aquisição, muita questão de legislação que vai dificultar o registro para todo e qualquer tipo de produtos, e muita questão de empresas que entraram com a facilidade de registro que vão deixar de existir assim que começar a ter essa questão de qualidade. Tá? Eu vi até uma pergunta aqui no chat que o Lucas tinha falado se vai ter questão de qualidade. Tem muitas empresas hoje que estão abrindo somente para avaliar a qualidade de biológicos, tá? Somente para avaliar qualidade de biológicos.
E, cara, assim, ó, Perfeito. na hora, na ponta, lá na venda, é exatamente isso também que a gente precisa de trabalhar. Como você, de uma empresa X, vai vender o seu produto para o produtor, é, competindo com a empresa Y que tem o mesmo produto? Quais são as argumentações técnicas? O que, que tem diferente no seu produto que não seja chamado só de tricoderma? Então, você precisa de entender a composição do seu produto, como é a formulação, como você vai aplicar e o que, que essa aplicação traz de benefício em relação ao produto Y do seu concorrente. Se você chegar com a argumentação de que são tricodermas e eles são para tal alvo, é a mesma coisa. Aí ele vai diferenciar no preço ou vai diferenciar naquela conversa de quem leva mais, na minha opinião. No mercado hoje em dia, até em relação às próprias consultorias, hoje em dia, a gente tem debatido muito, querendo ou não, e essa parte de legislação eu tenho acompanhado agora, porque tem muito produto que entra como adjuvante, que é teoricamente, é uma legislação mais fraca, assim, é mais fácil, tem uma facilidade mais fácil de registro. E quando a gente vai trabalhar isso no campo, a gente tem que trabalhar sabendo da legislação, sabendo que o produto é registrado às vezes como adjuvante, mas que ele é um biológico, um enzimato biológico, enfim. Hoje em dia tem muito disso e, querendo ou não, é, o diferencial, na maioria das vezes, é justamente na hora da aplicação, no modelo de aplicação, no jeito que você vai orientar e no modo que está sendo utilizado ali. Só que, para muitos produtores, é o meu caso, eu encontro produtores que vamos colocar assim, na região ali há 30, 40 anos, e eles têm uma certa resistência maior, não à nova tecnologia, mas sim a acreditar que o seu produto, apesar de ser igual, apesar de você falar que cada um tem a sua argumentação técnica, né? Acredito eu que todo mundo vá saber apresentar bem o seu produto e apresentar as melhorias que ele faz, mas o produtor hoje ele quer enxergar de primeiro momento, e sendo que o biológico em si, ele pode fazer no primeiro momento, mas como ele pode demorar um pouco para agir no solo. Corretamente. Nem sempre os efeitos são visíveis ou são de efeitos rápidos, né? Ou de visuais, assim, tão rápido quanto os químicos. Mas, bem, voltando, então eu vou passar para a área do setor de inovação, e Rodrigo, aqui eu. Opa, desculpa. Rodrigo, tem mais uma pergunta, uma mão levantada aqui da Jade. Ah, perfeito, perfeito, desculpa. Vou permitir ela falar aqui, tá bom, Jade? Tá nos ouvindo, Alô? Jade? Oi, Tá me Jade, escutando? estamos te Sim. Oi, escutando. oi, gente, boa noite. Então, eu sou biotecnologista e trabalho numa biofábrica e o nosso sistema é um farm, né? A gente trabalha com a multiplicação do micro-organismo na fazenda. Uma coisa que eu percebo muito é que o mercado externo, ele quer o biológico. Hoje mesmo a gente teve uma visita de uma compradora da Inglaterra. Eles foram visitar a biofábrica e era algo que eles perguntavam, qual era a porcentagem de biológico que a gente utilizava nas nossas crops, entendeu? Eles não querem mais químicos, então o rapaz anteriormente falou que alguns produtores chamam de água de batata, e isso até me deixa um pouco confusa, porque se um produtor acha isso do biológico, como é que ele está mandando lá para fora? É, é irreal. Enfim, desculpa, é só porque Eu ele não falou entendi, isso. eu não entendi a sua pergunta, a sua colocação. Mas eu queria saber mais em relação ao on-farm, como o on-farm é visto no mercado no geral, tanto nacional quanto o externo, sistema on-farm. Bem, o on-farm, no final, eu vim da área de sementes, como eu falei para vocês, e a legislação de sementes ela é bastante clara nesse sentido de que é mais ou menos parecido, sabe? O agricultor pode salvar sementes para produção, para fazer o seu plantio próprio. Ele pode salvar para isso, para pequenos produtores. Como é que o on-farm ele é visto pelas empresas que produzem biológicos? É, Cara, eu desenvolvi uma tecnologia
e o on-farm consegue pegar aquele micro-organismo e multiplicar. Por isso que eu falo, existe uma questão de legislação que ainda tem que se impor para colocar regras nas questões do on-farm. E um outro ponto muito importante, na minha opinião, é que quando a gente fala em novas tecnologias e a gente está falando de um produto formulado, o on-farm ele não é formulado, ele é uma multiplicação de micro-organismos para você fazer na sua fazenda e aplicar num período curto de tempo. Ele não vem embutido as outras tecnologias que um produto produzido por empresa pode trazer, tá? Que beneficia não só a parte de durabilidade do produto, de vida de prateleira, mas também a parte de aplicabilidade, durabilidade do seu produto e a ação dele como agente de controle biológico, tá? Então, cara, é muito importante o on-farm, mas são coisas diferentes quando a gente vai para um produto formulado. Foi claro? Ficou claro, entendido? Qualquer coisa ela coloca no chat ali Foi, depois show. também. Obrigada, viu, gente? Por Ah, nada. Então, vamos falar aqui das inovações no setor. Então, o que a gente vê no mercado brasileiro são produtos formulados ou produtos registrados que, na sua maioria, têm células vivas dos agentes aquele determinado agente, com pouca ou pouquíssima tecnologia embutida ou uma formulação embutida. E aqui nós temos o caso da Evonik, que é uma empresa americana, ela não está no Brasil, tá? E eu trouxe ela como exemplo, mas existem outras empresas trabalhando nesse mesmo segmento, que é o segmento de encapsulamento de micro-organismos. Então, nessas figuras aqui na parte amarela, a gente tem as células bacterianas de uma bactéria gram-negativa, ou o que, que significa isso? Essa célula, essa bactéria não produz estrutura de resistência, os chamados endosporos, como produz os bacilos. E hoje essas formulações vêm para auxiliar não só os bacilos, não só as bactérias que produzem estrutura de resistências, mas bactérias de difícil formulação ou produção. Aqui nessa parte mais cinza, a gente tem um tipo de uma sílica gel que mantém a estrutura dessa célula, a umidade baixa, e mantém com que essa estrutura celular bacteriana fique viável por determinado tipo de tempo, ou por um longo período de tempo. Além disso, tem essa camada roxa, que é uma camada um produto orgânico extremamente solúvel em água. E à medida que essa formulação vai recebendo umidade, as células bacterianas são liberadas, seja para aplicação em solo, seja para aplicação foliar. Essa é uma grande tendência no mercado, o encapsulamento de micro-organismos para tanto para inoculante quanto para biopesticidas, tá? Uma outra tendência no mercado, eu trago aqui o caso da Cerades, também uma empresa americana, mas ela já atua no Brasil no B2B, tá? Então, ela desenvolveu esse produto, o Ceramax, que é um agente antifúngico, e esse agente antifúngico, ele é baseado nessa natamicina, que é produzido por uma espécie de fungo, Streptomyces. Então, tudo aquilo que é produzido no fermentador, toda a parte viva é eliminado e ele fica com um sobrenadante, e ali tem os metabólitos produzidos por esse fungo, entre eles esse natamicina, que depois é purificado. E eles usam esse produto para o tratamento de diferentes doenças, diferentes patógenos, inclusive é recomendado para a ferrugem da soja, tá? Então, a gente vê aí o potencial dos metabólitos e produtos compostos produzidos por micro-organismos. E aqui eu deixei uma outra tendência de mercado, algumas empresas trabalhando com a parte de geneticamente modificados ou CRISP para aumentar a produção de determinado composto, aquele composto de interesse. Então, tem empresas, ainda não existe no mercado nenhum produto ou nenhum produto à base de micro-organismos geneticamente modificados ou por CRISP, mas existem empresas trabalhando para aumentar determinada produção
de algum composto. Um outro exemplo é a DP Agro Bio. Essa também não é uma empresa que não atua no Brasil e ela desenvolveu um produto que ele é à base de quitosana fúngica, também, além de ser um antifúngico, ele é um agente de indução de resistência a vários patógenos. Ele é produzido por uma determinada espécie de Aspergillum niger, e aqui, mais uma vez, a possibilidade de se usar OGM ou CRISPR para aumentar a produção dessa quitosana, que é um complexo de polissacarídeo que tem dupla função, tanto antifúngico quanto de indução de resistência para determinados patógenos. Isso aqui, para mim, brilha meus olhos, tá, pessoal? Hoje, no Brasil, não existe nenhum bioherbicida. Existe uma grande tendência e várias empresas pesquisando bioherbicidas. Recentemente, eu li um artigo falando de um bioherbicida sendo produzido na China. Não sei o resultado, mas isso aqui é de um grande grupo brasileiro, que, claro, não posso falar, um grupo que tem, que eu não posso mencionar qual é, porque o produto não é registrado, mas um grande produtor de soja, algodão e milho, e aqui a gente vê o uso de um bioherbicida em uma área. Aqui a gente tem o controle, né, sem o bioherbicida, e uma área com o bioherbicida. 2 exemplos. E o que é bacana? E qual é a tendência também de mercado? A combinação de biológicos e químicos e diferentes biológicos. Então, para mim, trazer um bioherbicida que controle ervas resistentes, plantas daninhas resistentes, combinado com um bioherbicida químico, parece ser uma solução muito inteligente, tá? Então, a gente vê um controle bastante eficaz aqui e uma tendência, várias empresas buscando bioherbicida. E se vocês, provavelmente todo mundo sabe, mas se não souber, eu trago essa informação, que se a gente olhar no Brasil todos o que a gente chama de crop protection, né, o segmento de crop protection, herbicidas é o maior setor dentro do mercado, com uma diferença muito relevante em relação a inseticidas e fungicidas. Como eu falei no início, hoje eu represento essa empresa, eu sou consultor da Oath, e o meu objetivo é trazer os produtos da Oath para ser registrados no Brasil. Hoje a gente está em fase de importação e efetivação dos ensaios de campo, tanto para a soja quanto para a área florestal, e uma tendência muito grande e que a Oath traz esse consórcio de micro-organismos. E quando a gente olha os produtos registrados, a gente vê a combinação de algumas cepas ou diferentes espécies dentro do mesmo gênero. A Oath e outras empresas trazem coisas diferentes, que é um mix de micro-organismos com mais de 30 espécies diferentes, gêneros diferentes. E qual que é a dificuldade e o grande lance aqui? Você trazer na mesma combinação, porque estabilizar diferentes gêneros dentro da mesma formulação é uma coisa extremamente difícil, tá? E para quem é da área de P&D, né? Eu falei lá no início da minha apresentação que eu iniciei nos biológicos em 2023, fazendo toda a parte de screening. A gente ia no campo, selecionava solo, partes vegetais, trazia para o laboratório, fazia toda a parte de plaqueamento e screening daquelas cepas, né, daqueles isolados, para depois, a partir daí, começar a fazer os ensaios de campo. Com o uso de bioinformática e Big Data, que hoje também é uma coisa com bastante tendência, as empresas antecipam toda a parte de screening, toda a parte de desenvolvimento de produtos. Então, ela consegue já avaliar a parte genética e fazer avaliação potencial daquela determinada cepa antes de colocá-la no campo. Além disso, a Oath traz, como eu falei, uma parte de inovação da formulação, no qual ela consegue estabilizar diferentes espécies e gêneros dentro de uma mesma formulação, e ela traz também, porque todos os produtos da Oath é para aplicação no solo, como condicionador de solo, e aqui ela traz uma questão da retenção de carbono no solo para o mercado de carbono, que é extremamente, está ganhando cada vez mais destaque aí na parte de agricultura.
Eu também trago como uma grande tendência a Índigo, que é uma empresa que eu também trabalhei de 2023 a 2024. E aqui, como exemplo, eu trago esse bionematicida à base de Pseudomonas oryzirrhabitans. Essa bactéria é uma gram-negativa, ela não tem estrutura de resistência, e trabalhando em formulação, a UF conseguiu estabilizar esse micro-organismo em uma formulação sólida. E qual é o grande diferencial dessa formulação? Ela é usada para aplicação em sementes. Eles conseguiram trazer uma formulação com bastante pesquisa que, por aderência eletrostática, essa formulação adere ali na epiderme das sementes de soja ou outra cultura que se direciona a esse bionematicida. Então, a gente vê uma tendência muito grande em no trabalho da formulação, que aí começa a diferenciar um pouco dos produtos que existem no mercado e um pouco do on-farm, que é somente aquela multiplicação do micro-organismo e a aplicação das células vivas no campo diretamente. E aí, pessoal, a gente vai trazer agora essa pesquisa bastante relevante, que é a visão do produtor. Qual é a visão do produtor? Essa pesquisa foi feita pela SP Global na safra 21-22, bastante recente, e a pergunta era: qual é a visão do produtor em relação aos produtos biodefensivos, e aqui incluo os inoculantes também. Então, vai muito naquela questão do que vocês chamaram de água de batata, de todos os agricultores questionados, 29% acredita que ainda falta eficácia, eficiência comprovada dos produtos. Tem questionamento com relação à eficácia desses produtos. 25% dos produtores acreditam que ainda é pouco a parte de durabilidade e vida útil desse produto para que ele permaneça no galpão, no estoque, ou para quem comercializa, o shelf life que a gente determina, né, que é a vida de prateleira, para você passar de uma safra para o outro e não perder um produto. E depois vem a questão que a gente está falando muito aqui de tendência, a parte de formulação. 21% acredita que as formulações hoje são ruins ou inadequadas para o propósito da área de controle biológico. E trazendo um pouco para o nosso lado, da área aqui de quem está trazendo a educação, quer passar o conhecimento, o que os produtores enxergam dos fabricantes de biodefensivos, né? Então, quem está lá na ponta atendendo o produtor. 46% dos agricultores acreditam que ainda faltam dados de campo, dia de campo, para mostrar esses produtos para o produtor, como funciona, como aplica, qual é o resultado. Então, as empresas querem vender, mas não fazem a demonstração, ou não explicam, ou não fazem ali aquele meio de campo primeiro para chegar no produtor. 40% acredita que é deficiente o apoio e assistência técnica no campo com relação à parte técnica. Então, faltam dúvidas a serem sanadas quando os produtores fazem questionamentos mais técnicos. E 38%, aí quase 40% também, entram com a questão do pós-venda. O cara vendeu para o produtor um biológico, passou a safra, ele não foi lá fazer um follow-up, entender como é que o produtor ficou não satisfeito com aquele produto, tirar determinadas dúvidas e conversar um pouco mais sobre os biológicos daqueles produtos que foram vendidos. Tá? Isso aqui é uma pesquisa bastante recente, bastante relevante para a gente que está propondo um curso bastante técnico. E aí, de forma geral, resumindo, as tendências de mercado, o que está acontecendo no setor, são as empresas. Hoje a gente tem 300 empresas com produtos registrados no Brasil e muitas a vir. A outra é uma que eu acabei de tratar. Eu conheço pelo menos umas 10 que querem entrar no Brasil e não entraram ainda, mas muitos trabalhando na área de formulação para explorar a microbiota com diversos micro-organismos, para aumentar a vida de prateleira, o que a gente chama de shelf life, para otimizar o modo de aplicação. A gente falou ali de uma formulação seca, a gente está falando de uma formulação nanopartícula, a gente está falando de uma formulação de encapsulamento, e trazer, como eu coloquei, diferentes micro-organismos. A parte de bioinformática e biologia molecular, isso é muito mais para P&D, para aumentar o potencial de você selecionar um micro-organismo ou uma cepa boa, né? Melhorar a parte de screening, trazer produtos antecipados. A parte de engenharia genética e CRISP,
como eu comentei, para aumentar a produção de determinado produto, que vai ser usado como metabólito ou composto. Para mim, bioherbicida, várias empresas buscando, e a gente vai ter alguma surpresa logo no mercado. Biofungicidas foliares, foi o nosso primeiro slide falando de como é que é os alvos dos produtos que a gente tem hoje. A gente praticamente não tem produto para a área foliar, ou os que tem não trazem os efeitos ou são eficazes como deveriam. Então, eu acredito muito aqui em metabólitos para a parte de aplicação foliar, e, além disso, a parte de legislação. Para vocês, se vocês não sabem, existem 2 projetos de lei que está para ser votado há bastante tempo e, aparentemente, será votado esse ano, que vai flexibilizar em alguns pontos e dificultar em outros e tentar padronizar uma legislação tanto de biopesticida quanto de inoculantes para facilitar as nossas vidas. Bem, e aí eu trago um pouco dos nossos diferenciais da pós-graduação, só para contextualizar, né? Essa pós-graduação ela está na 3ª turma. Eu tenho o prazer de dizer que nós propusemos a primeira pós-graduação de controle biológico no Brasil. Hoje são várias, mas todos os alunos que participaram das nossas pós-graduação, depois o Lucas vai comentar um pouco, tem mais de 96% de aprovação pelos alunos. E qual foi o meu intuito como coordenador desse curso? Trazer desde o conhecimento mais básico, lá da microbiologia, passando individualmente por todos os micro-organismos, até entrar no controle biológico propriamente dito. E para as 2 turmas anteriores, nós não tivemos essas disciplinas de enzimologia, que vai falar um pouco sobre esses compostos produzidos por micro-organismos, e nós não tivemos essa parte de ESG no agronegócio, que é uma super tendência. Todas as empresas hoje estão tratando dessa parte de ESG no agronegócio. Tá bom, pessoal? Eu fico por aqui.